Obrigado pelo carinho de vocês, por vocês terem vindo hoje de novo, terem retornado. Eu quero glorificar a Deus pela vida espiritual dessa igreja. Uma igreja que ama a palavra de Deus. Deus abençoe. Um dia que não é comum ter culto na igreja, nós temos uma quantidade de pessoas dessa aqui, é porque você ama a palavra de Deus. Que Deus te abençoe de uma forma rica, poderosa e abundante. Para a gente começar bem, eu não sei se você reparou, se não reparou, repare agora, o sorriso desse crente do seu lado é de quem vai morar no céu. Você viu isso aí? Você não encontra um sorriso desse em qualquer lugar, não. Até flamenguista está rindo hoje, até vascaíno, torcedor do Cruzeiro, está todo mundo alegre hoje aqui. Deus abençoe vocês, viu? Agora hoje vocês têm um negócio com roupa bonita aqui, que o Clésio veio com uma camisa linda, o pastor Wallace está com uma que nem se fala. Aí veio o varão aqui todo engravatado. Você é da Assembleia de Deus, né? Não? Quando vem engravatado assim é da Bleia, irmão, porque eu sou assembleiano. Estou brincando, tá? Deus abençoe vocês. João 19:17, se você achou, só para eu saber, diga amém. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Por favor, agora volte aí para o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. A partir do verso 33. Lucas 23, 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, que é o mesmo Calvário, que é o mesmo Gólgota, só mudava o nome, mas o local era o mesmo. Ali o crucificaram e aos malfeitores uma à direita e outra à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. Também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, ou seja, em grego, latim e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Se você puder, diga amém. Ontem eu falei sobre Jesus no jardim, Jesus suando sangue, Jesus sendo afrontado pelos homens que foram prendê-lo. E o que aconteceu depois que Jesus foi manietado no jardim? Depois que Judas entrou com a corte de soldados romanos, depois que eles recuaram e caíram por terra, Jesus é manietado. Você sabe muito bem que ser manietado é ter as suas mãos presas. Jesus, depois que foi manietado no jardim, Jesus vai ser conduzido à casa do sumo sacerdote que estava aposentado, que era Anás. De lá ele vai para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote que estava em exercício. E na casa de Caifás, Jesus é julgado pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio? Um grupo de 70 homens em Israel, tidos como justos. E eram eles quem julgavam as causas religiosas do povo. Depois de Jesus ser julgado por Anás, por Caifás e pelo Sinédrio,
Jesus vai ser conduzido até a fortaleza Antônia em Jerusalém, a residência de Pilatos, que era o governador de Roma na Judéia. Da casa de Pilatos, Jesus é conduzido à casa de Herodes, que estava em Jerusalém por causa da Páscoa. Jesus também é julgado por Herodes e retorna pela sexta vez para ser julgado. Aliás, ele retorna para a casa de Pilatos para ser julgado pela sexta vez. Antes de ir para o Calvário, Jesus foi julgado 6 vezes. Anás era o sumo sacerdote aposentado. Anás não tinha mais direito político ou religioso naquela época. Mas por que conduziram Jesus até a casa de Anás? Porque mesmo Anás não tendo mais poder político, ele ainda tinha muita influência com o Império Romano. E eles tinham que levar Jesus até ele para ele dar o veredito. E Anás vai olhar para Jesus e vai dizer que Jesus cometeu o crime de blasfêmia, porque blasfêmia era um crime religioso entre o povo hebreu. Na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote em exercício, Caifás também vai condenar Jesus por crime de blasfêmia. E o sinédrio reunido, os 70 homens, também vão condenar Jesus por crime de blasfêmia. Vão dizer que ele havia blasfemado, dizendo que destruiria o templo e reergueria o templo novamente com 3 dias, não sabendo eles que Jesus estava falando do seu próprio corpo. E eles julgaram isso como se Jesus estivesse falando do templo de Jerusalém. Vão condenar Jesus também por crime de insurreição, de rebeldia diante de Pilatos, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora o interessante é que aqueles julgamentos religiosos que Jesus passou por eles, aqueles 3 julgamentos religiosos, estavam completamente errados. Por quê? Quem era o sinédrio? Vou te explicar. Você vai se lembrar bem de Êxodo capítulo 18, quando Moisés está julgando o povo no deserto, e o sogro de Moisés vai até Moisés, Jetro vai até Moisés, com a família de Moisés, com Zípora, Gerson e Eliezer. E o sogro de Moisés vê ele julgando a causa de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Ele diz: olha, você vai morrer julgando a causa desse povo. Divide a carga, separa aí 70 homens dentro de Israel, para que possa te ajudar a julgar a causa do povo. Então, desde a época de Moisés, geração após geração, levantava-se 70 homens para julgar a causa do povo. Se desse empate, 35-35 numa causa, o sumo sacerdote dava o voto de Minerva, dava o voto que desempataria. Só que o sinédrio nunca poderia julgar uma causa durante a noite, e eles se juntaram durante a madrugada para julgar a causa de Jesus. Outra coisa, desde Levítico, Deus deixou bem claro que o sacerdócio em Israel era hereditário, passava de pai para filho. Só que Anás, o sumo sacerdote aposentado, não tinha filhos, ele tinha filhas. E um dos seus genros, Caifás, ele consagrou a sumo sacerdote. Então Caifás não era um sacerdote legítimo, e o sinédrio estava julgando Jesus de madrugada. Estava tudo errado naquele julgamento. Eles fizeram 3 julgamentos com Jesus: Anás, Caifás e o sinédrio. Esses julgamentos eram religiosos, e nos julgamentos religiosos condenaram Jesus por crime de blasfêmia. Só que vocês sabem muito bem, como eu disse, estou pregando para um povo que ama a palavra de Deus. Naquele tempo toda a Judéia, toda a Pérea, toda a Samaria, toda aquela região estava debaixo do domínio do Império Romano. Então ninguém poderia ser condenado à morte, ninguém poderia ter sua causa julgada e ter sido condenado à morte, se não passasse pelo crivo do Império Romano, da lei romana. Só que para a lei romana, blasfêmia não era crime de morte. Então se eles pegassem Jesus e levassem diante de Pilatos e dissessem assim: olha Pilatos, nós queremos que o senhor mate esse homem porque ele blasfemou. Pilatos nunca bateria o martelo e nunca condenaria Jesus por crime de blasfêmia. Mas lá em Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 1, depois você leia, diz que nas primeiras horas do dia, assim que o sol nasceu, levaram Jesus até a casa de Pilatos, a fortaleza Antônia, onde Pilatos residia em Jerusalém. Quando acordaram Pilatos, disseram para ele: olha, esse homem cometeu um crime e ele merece a morte. E Pilatos vai perguntar: qual o crime que esse homem cometeu? Eles não podiam dizer que ele havia blasfemado, até porque era uma mentira. Então inventaram outra calúnia, outra mentira. Disseram que Jesus estava se declarando rei. Quando Pilatos perguntou: por que eu devo julgar esse homem e condená-lo? Eles disseram: olha, porque ele vem se declarando rei no lugar de César. E nós só temos um rei, que é César. Crime de insurreição, crime de rebeldia, de rebelião, condenava-se à morte entre o Império Romano. Então Pilatos vai olhar para Jesus e vai ver imediatamente que aquilo é uma conspiração. Pilatos vai perceber que aquele homem não tinha nenhuma acusação daquela que eles estavam dando. Então Pilatos vai perguntar a Jesus: é verdade o que estão dizendo a seu respeito?
O Senhor está se declarando rei no lugar de César. E Jesus, com uma voz mansa, porém com muita autoridade, vai olhar nos olhos de Pilatos e vai dizer: eu sou rei, mas meu reino não é daqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Pilatos, fica tranquilo que eu não sou uma ameaça política para Roma. Porque Jesus não veio fazer nenhuma revolução política. Ele veio fazer uma revolução na alma, uma revolução espiritual. Pilatos então vai dizer: olha, me deem mais detalhes aí acerca desse homem. Aí alguém vai dizer assim: olha, Pilatos, esse homem está vindo desde a Galileia até aqui a Judéia, causando um alvoroço. Era tudo que Pilatos queria ouvir. Pilatos percebeu que era uma conspiração. Pilatos queria se livrar daquele problema, até porque a mulher de Pilatos, que é a história paralela, não a Bíblia, mas a história paralela vai dar o nome de Cláudia. Ela chama Pilatos e diz assim: olha, eu sonhei com esse homem a noite inteira, cuidado com o que você vai fazer com ele. Então Pilatos queria evitar um problema social, mas também queria evitar um problema dentro de casa. Porque mulher, quando fala, irmão, mulher tem um sexto sentido. Se a sua mulher disser: cuidado com fulano, abre o olho que a casa vai cair. Mulher tem um sexto sentido. E a mulher de Pilatos falou: cuidado com o que você vai fazer com esse homem. Aí Pilatos disse: eu preciso me livrar desse problema. Aí alguém disse: ele veio da Galileia. Era tudo que Pilatos queria ouvir. Porque Roma espalhou os seus governadores. E Pilatos era governador de Roma na Judéia. E Herodes era governador de Roma na Galileia. E como Jesus foi criado na Galileia, quem tinha que julgar a causa dele era o governador da cidade onde ele morava. Como era Páscoa, eu disse para vocês ontem que aquela sexta-feira eles celebravam a Páscoa. Herodes tinha vindo da Galileia e estava celebrando a Páscoa também na Judéia, numa casa bem próxima à Fortaleza Antônia. Aí Pilatos diz: então levem Jesus para ser julgado por Herodes. E eles conduziram Jesus até Herodes. Vale te lembrar que esse Herodes que vai julgar Jesus é o mesmo Herodes que mandou matar João Batista, Herodes Antipas. Quando eles chegam com Jesus na casa de Herodes, Herodes estava embriagado, havia se embriagado durante toda a noite com seus servos. Apresentaram Jesus diante dele. Herodes olha para Jesus e diz: ei, você é o famoso milagreiro, né? É o homem que faz milagres por aí. Se você é esse homem que faz milagres mesmo, faz um sinal agora, faz um milagre aqui na minha frente que eu vou acreditar em você. E Jesus não se defendeu e nem abriu a boca diante de Herodes. Herodes olha para ele e diz: esse homem é um qualquer. Eu estou resumindo a história para você, para a gente ganhar tempo. Herodes mandou pegar uma túnica púrpura, que era um branco que reluzia, um tecido acetinado, e disse: vistam-no com essa túnica. Aquilo era uma zombaria. Por quê? Porque aquela túnica púrpura só os governadores, só os políticos usavam. E como disseram para Herodes que Jesus estava se declarando rei, Herodes mandou colocar uma túnica que só os senadores usavam nele. E disse: levem esse homem daqui, porque esse homem não merece nem ser julgado por mim. E eles vão tirar Jesus da casa de Herodes e vão devolvê-lo para Pilatos, para que Pilatos julgue Jesus novamente. Agora o interessante, me faz parar para pensar aqui, é que quando Herodes acusou Jesus, disse: faz um sinal, Jesus ficou calado como se fosse uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Todos nós sabemos aqui que pela voz do nosso Cristo, céus e terra foram criados. Pela voz do nosso Jesus, Lázaro voltou à vida depois de 4 dias morto e enterrado. Pela voz do nosso Jesus, demônios batiam em retirada, batem em retirada até hoje. Pela voz dele, milagres acontecem imediatamente. E a gente fica pensando: por que Jesus, com uma voz tão forte, com tanta autoridade, com tanto poder na sua voz, por que ele ficou calado diante de um pecador embriagado? Você quer ouvir? Diga amém. Sabe por que ele ficou calado diante de um ímpio embriagado? Para que hoje você pudesse abrir a sua boca e glorificar o nome dele. Ele ficou em silêncio porque ele estava na minha e na sua condição. Se ele tivesse aberto a boca e se defendido, hoje eu e você tínhamos que ficar calado diante das acusações. Mas ele ficou calado por nós, para que hoje nós pudéssemos abrir a nossa boca e adorar o nome dele. Eles pegam Jesus, tiram da casa de Herodes, devolvem para Pilatos. Pilatos, quando vê Jesus chegando, Pilatos sabe que o problema voltou para ele. Aí Pilatos então tem uma ideia: olha, se eu ferir esse homem, se eu mandar bater nesse homem, se eu mandar açoitar esse homem, de repente a multidão se acalma. Aí Pilatos manda conduzir Jesus para dentro da Fortaleza Antônia. Ele sai do átrio e vai para dentro da Fortaleza Antônia. Os soldados romanos então vão despir Jesus, vão arrancar sua túnica e vão começar a desferir açoites em Jesus. Eles têm na mão um instrumento de tortura muito comum no Império Romano, conhecido como azorrague. Era um chicote com tranças de couro.
Nas pontas dessas tranças tinha pedaços de ossos ou de ferro. E eles desferiam golpes, uma quarentena de açoite, e amarram Jesus então num tronco com os lombos expostos. No filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, isso é muito bem representado. Foi mais ou menos aquilo mesmo, naquela veracidade. E eles desferir golpes nos lombos de Jesus. E ele apanhou, e como uma ovelha muda, ele não abriu a boca. Com suas mãos manietadas, ele apanhou e sofreu calado. Agora pensa bem, irmãos, aquelas mãos que estão presas nos troncos são as mesmas mãos que multiplicaram peixe e pão. Aquelas mãos que estão presas naquele tronco apanhando são as mesmas mãos que restauraram visão de cegos, que restauraram a audição de surdos. Aquelas mãos são as mesmas mãos que tocaram na filha de Jairo e ela ressuscitou imediatamente. Aí alguém pergunta: pastor, se a mão de Jesus tem tanto poder, por que ele não arrebentou aquelas cadeias? Por que ele não se livrou daquele açoite? Por que ele ficou com as mãos presas? Você quer ouvir? Diga amém. Sabe por que ele ficou com as mãos dele presas naquele tronco? Sabe por que ele se deixou manietar? Porque ele se fez preso para que hoje nós estivéssemos livres. Ele ficou com a mão dele presa para que hoje você pudesse erguer a sua e glorificar o nome dele. Se ele tivesse arrebentado aquelas cadeias, hoje você ainda estava preso no pecado, mas ele se fez preso para que você fosse livre. Irmão, num culto como esse, em plena segunda-feira, quando você levanta a sua mão para adorar a Deus, no mundo espiritual você está dizendo: eu estou livre porque ele se fez preso por mim. Eu estou livre porque ele se fez preso por mim. É por isso que Satanás quer interromper a sua adoração. É por isso que Satanás usa tudo que ele pode para impedir que você venha cultuar a Deus. Porque ele sabe que quando você ergue a sua mão em sinal de adoração a Deus, você está declarando: eu aceito o sacrifício de Jesus no meu lugar. E só para envergonhar Satanás, porque o clima já está gostoso demais, só quem já foi livre por Jesus, ergue a sua mão aí e dê um sinal que você é livre para adorar o nome dele. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu não consigo falar sobre ele sem sentir a presença dele. Eu não consigo lembrar do que ele fez por mim sem não sentir a graça dele sobre a minha vida. Os soldados estão batendo em Jesus, ele está apanhando. De repente alguém olha e diz assim: vamos humilhar ele, vamos humilhá-lo. A ordem de Pilatos era só para bater. Mas de repente um dos soldados tem uma ideia. Ele diz assim: vamos, já que ele está se declarando rei, vamos fazer dele um rei. Olharam para ele e disseram: olha, rei que é rei tem que ter capa. Pegaram uma capa vermelha, porque já tinham arrancado a sua túnica. Pegaram uma capa vermelha de um oficial romano, que o vermelho era a cor da bandeira romana. Colocaram nos ombros dele. Olharam para ele e disseram: o senhor está dizendo que é rei no lugar de César? Rei que é rei tem que ter cetro. Pegaram uma cana e colocaram na mão dele. Aí alguém teve a brilhante ideia, olhou para ele e falou: o senhor está dizendo que é rei? Rei que é rei tem que ter coroa. Não me pergunte onde, mas alguém arrumou um emaranhado de espinhos e teceu uma coroa de espinhos. Roma, nos seus quadros representando a paixão de Cristo, pintaram Jesus com uma coroa errada. Normalmente os quadros que você vê do rosto de Cristo, você vai ver Jesus com uma coroa cujo topo da cabeça é vazado, é uma coroa que pega só na fronte. Jesus foi crucificado nos moldes romanos, ele sofreu e apanhou nos moldes romanos, das torturas de Roma. E eles estão torturando Jesus, implicando a ele um castigo como se ele fosse rei. E a coroa dos reis de Roma, o topo da cabeça não era vazado. Os atletas de Roma, quando corriam no Coliseu e ganhavam a sua coroa de louro, não de ouro, mas de louro, a coroa pegava só na fronte. Mas um rei não pode ter o meio da cabeça exposto. Ninguém pode olhar um rei de cima para baixo. Então as coroas dos reis tapam o miolo, o centro da cabeça, para que ninguém veja. E eles estão condenando Jesus por ser rei. Então a coroa que colocaram em Jesus não pegou só na fronte. Foi uma coroa que cobria toda a sua cabeça. A coroa foi pior do que você pensa. Ninguém mediu a circunferência da cabeça dele.
Fizeram uma coroa de qualquer jeito. E quando foram colocar na cabeça dela, ela não entrou. Aí alguém teve a brilhante ideia de pegar a cana que estava na mão dele e bater com toda a força. E quando eles bateram, aquelas dezenas de espinhos entraram, perfuraram o couro cabeludo, e o sangue jorrou, a dor aumentou, mas ele não abriu a sua boca. Pegaram Jesus seminu, só com as roupas de baixo, uma coroa de espinhos, uma capa vermelha, uma cana na mão, e colocaram diante dos degraus que davam acesso ao pátio da Fortaleza Antônio, onde a multidão estava aguardando. Pilatos apresenta Jesus completamente desfigurado, e ali cumpriu-se a palavra de Isaías 53: quem olhava para ele não via parecer nem formosura. E ele todo ensanguentado. Pilatos pergunta: tá bom o que eu fiz com ele? E a multidão ensandecida, dominada pelo ódio, grita: não, nós queremos mais. Não tá bom esse castigo, o que vocês querem que eu faça com ele? E a multidão então gritou: crucifica-o, que era a pior sentença de morte do Império Romano. Agora o interessante é que não sabia a multidão, não sabiam os soldados e não sabia Pilatos, que toda aquela zombaria seria convertida em glória, em exaltação, porque aquela capa vermelha que colocaram nos ombros dele foi trocada por uma veste de louvor. Aquela cana foi trocada pelo cetro de justiça, que regerá as nações de eternidade em eternidade. E aquela coroa de espinhos foi trocada por uma coroa de glória, que faz dele Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui? Que assim como ele, toda humilhação aqui na terra foi convertida em glória lá no céu. Eu quero declarar: tudo que você tem passado aqui embaixo não se compara ao nível de honra que Deus te dará lá na eternidade. Então vou repetir uma palavra que eu disse ontem: aguenta firme, porque no lugar da sua vergonha Deus te dará dupla honra. Pilatos não acredita que o povo está pedindo a crucificação, então Pilatos diz assim: olha, vocês sabem que hoje é Páscoa, e na Páscoa eu posso dar uma carta de alforria para um preso hebreu. Era um costume que eles tinham de toda Páscoa libertar um preso, porque Páscoa é libertação. Aí Pilatos diz assim: eu tenho um preso aqui, eu vou dar uma opção a vocês, é a última cartada. Eu tenho um preso aqui. Pilatos sabia que ninguém iria querer um homem como aquele na rua, homicida e rebelde por excelência, esse sim. Aí Pilatos manda buscar no cárcere Barrabás. A história paralela vai dizer que o nome de Barrabás era Jesus, Jesus Barrabás. Pilatos quis fazer um jogo. Pilatos coloca Barrabás ao lado de Jesus e pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus o Cristo ou Barrabás? Ele está dizendo: se vocês querem que um Jesus morra, escolha qual, mas eu vou matar um Jesus. Pilatos não acreditava que o povo ia preferir Barrabás solto e Jesus morto, o Cristo morto. E a multidão, incitada pelos religiosos, grita: solte Barrabás e crucifica Jesus. Aí Pilatos pede uma bacia com água e diz assim: eu lavo as minhas mãos. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu estudei um pouquinho sobre a crucificação de Jesus. Eu dediquei alguns meses da minha vida estudando sobre isso. Por que Pilatos lavou as mãos? Eu não sei como funcionam os tribunais ainda hoje, porque graças a Deus eu não sou de frequentar tribunal. Mas antigamente num tribunal, quando alguém estava sendo acusado de alguma coisa e ele queria atestar a sua veracidade no seu testemunho, era comum pedir que o acusado colocasse a mão sobre a Bíblia, dizendo que estava dizendo a verdade. Naquele tempo não tinha Bíblia, acho que nos tribunais americanos ainda funciona assim. Naquele tempo não tinha Bíblia, mas a água era tida como algo muito santo. A água era usada nos rituais de purificação. Então quando alguém estava sendo acusado de alguma coisa e não tinha testemunha, e ele queria dizer que ele estava falando a verdade, o juiz dizia: tem coragem de lavar suas mãos? Aí o acusado lavava as mãos dizendo: eu estou falando a verdade, eu sou inocente. Pela lógica, no julgamento de Jesus, quem está sendo acusado é quem? Jesus. Pilatos é o quê? O juiz, o acusador.
Então quem devia lavar as mãos não era Pilatos, era Jesus. Só que a inocência de Jesus foi tão grande que o juiz se sentiu acusado. 2 glória, 3 amém, 1 aleluia, eu vou repetir. A inocência de Jesus era tão grande que Pilatos se sentiu acusado em fazer aquilo e disse: traga uma bacia com água que eu vou lavar as minhas mãos. Só que não sabia Pilatos que o que purifica pecado não é água numa bacia. O que purifica pecado é o sangue daquele homem que está correndo debaixo da coroa. Pilatos lava as suas mãos e nós chegamos então em João 19, 17, quando ele diz: coloquem a cruz nos ombros desse homem e ele vai ser crucificado no Gólgota, no Calvário, ou no Caveira, que é o mesmo lugar, como eu já disse. Colocam novamente a túnica nele, a túnica púrpura, e colocam a cruz, os soldados colocam a cruz nos seus ombros. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus não carregou toda a cruz, ele carregou apenas o patíbulo, que é a parte horizontal da cruz. A parte vertical já ficava no alto do monte e o condenado levava só a parte horizontal. Eu não sei se ele levou só a parte horizontal, se ele levou toda a cruz. O fato é que ele colocou um lenho nos seus ombros. Você precisa lembrar também que ele está desde a madrugada apanhando. A última refeição que ele fez foi ao entardecer com os discípulos no cenáculo. Ele então coloca a cruz nos seus ombros e parte em direção ao monte chamado Caveira, ao Gólgota. O Gólgota fica do lado de fora de Jerusalém. Por que Jesus tem que carregar a cruz pelas vielas de Jerusalém até o lado de fora? Porque está lá em Deuteronômio. Se alguém fosse crucificado na cidade, toda a cidade era amaldiçoada, porque quem era pendurado no madeiro era maldito. Então tinha que ir para o lado de fora para ser crucificado. Ele tinha que ser excluído da sociedade para ainda ser martirizado. O interessante é que ele está se excluindo, ele está saindo da cidade para que eu e você fôssemos incluídos na história. Ele está se excluindo da Jerusalém na terra para que nós fôssemos incluídos na Jerusalém do céu. Jesus sai carregando a cruz nos seus ombros, cansado, debilitado. Aí Marcos capítulo 15, verso 21, Lucas 23, a partir do verso número 26. Mateus também vai falar sobre isso. Diz que a certa altura do caminho, por alguma razão que o texto não diz, eles constrangem um homem chamado Simão, o Cirineu, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu disse aqui ontem e vou repetir algo que eu disse. A cruz não era a obra da salvação, mas a cruz representava a obra da salvação. Quando Jesus abriu mão da glória dele na eternidade, Paulo vai nos dizer isso. Quando Jesus abriu mão de toda a glória que ele tinha na eternidade para vir aqui morrer, ele já sabia da cruz. Então a cruz representa o propósito pelo qual ele veio. A cruz é o símbolo do cristianismo, porque representa, não é a obra da salvação. A cruz sem Jesus, a cruz, se ele não tivesse carregado ela, não teria valor nenhum. A cruz representa o propósito. Por favor, me ajude, isso aqui é importante. A cruz representa o propósito. Tão verdade é que em Marcos 8,34 ele diz: aquele que vinha após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, depois me siga. Então ele está dizendo o seguinte: quem quiser me seguir também tem que assumir o seu propósito. Todos nós também temos um propósito representado por uma cruz. A certa altura do caminho, não sei porquê, a história vai dizer que talvez Jesus tenha deixado a cruz cair, mas o fato é que ele parou na caminhada com a cruz. E quando ele para no meio do caminho com a cruz, que representa o propósito, os soldados romanos constrangem um homem chamado Simão, oriundo da cidade de Cirene. Cirene é a atual Líbia, norte da África, 18 quilômetros ao sul do mar Mediterrâneo. Constrangeram esse homem a carregar a cruz junto a Jesus. Agora olha que interessante. Quando Jesus disse que morreria, em Mateus 26, a partir do 31, Simão Pedro virou para Jesus e disse: eu morro junto contigo. Jesus disse: eu vou para a cruz. Simão Pedro disse: eu vou junto contigo. Simão Pedro prometeu fidelidade a Jesus. Só que todos nós sabemos que na madrugada Pedro nega Jesus no pátio da casa de Caifás. Eu preguei sobre isso aqui da última vez que eu estive. Quando Jesus está levando a cruz em direção ao Calvário, que ele para,
Quem era para estar ali para ajudar Jesus a carregar a cruz não era Simão Cirineu, era Simão Pedro. Por quê? Porque Simão Cirineu não prometeu nada, mas quem prometeu foi Simão Pedro. Só que quando Jesus sentiu o peso da cruz, Simão Pedro não estava lá para ajudar ele a carregar a cruz. Aí Deus manda Simão Cirineu, mas a cruz continua andando. Sabe o que eu aprendi aqui? Quanto Simão já bateu no seu ombro e disse: conta comigo? Quanto Simão já bateu no seu ombro e disse: eu vou contigo até o fim? Mas quando a cruz pesou nos seus ombros, o Simão não estava lá. Aquele que prometeu te ajudar não estava lá. Mas pega essa palavra para você. Qual é, pastor? Para cada Simão que promete e não cumpre, Deus manda outro Simão no lugar, mas a cruz não fica parada. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Existe uma missão, existe um alvo representado pela cruz. Só que tem dia que a cruz pesa, a cruz do ministério, a cruz da família, a cruz dos sonhos, a cruz do projeto. Tem dia que ela pesa e quem prometeu ajudar a gente não aparece. Mas para cada Simão que prometeu ajudar e sumiu, Deus manda outro Simão no lugar. Se Simão Pedro não apareceu, Deus manda o Simão Cirineu, mas a cruz vai continuar caminhando. Erga a mão que eu vou liberar uma palavra. O seu propósito não vai ficar parado, seus sonhos não vão ficar parados, seu ministério não vai ficar parado. Deus vai enviar outro Simão para te ajudar a carregar a cruz. Não sei quanto tempo, mas eu sei que Simão ajuda Jesus, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz até o Calvário. Me permita abrir um parêntese aqui para fazer uma aplicação que eu sempre pensei nessa área. Depois eu descobri que Wiersbe e Champlin também sempre tiveram a mesma linha de pensamento que eu. Eu já tinha essa linha antes de consultar os seus escritos. Eu já vi muita gente dizer que Simão Cirineu estava vindo do trabalho quando ajudou Jesus. Por quê? Porque o texto diz que ele estava vindo do campo. Só que Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Ele foi apresentado a Pilatos nas primeiras horas do dia, às 6 da manhã. Então Jesus, para chegar no Calvário, quando Simão Cirineu ajuda ele, é por volta de 8, 8:30 da manhã. Por quê? Porque às 9 ele vai ser crucificado. Então Simão encontrou Jesus por volta de 8, 8:30 da manhã. Talvez até antes, por volta de 7 e alguma coisa. Aí tem gente assim: Simão estava vindo do campo, então ele estava vindo do trabalho. Eu até acredito que ele estava vindo do trabalho, mas ele tinha que ser guarda noturno, tinha que trabalhar de noite. Por quê? Porque é de manhã. Mas o texto diz que ele estava vindo do campo, pastor. Deixa eu dizer uma coisa: campo ali não é uma informação de trabalho, é uma informação geográfica. Está dizendo de onde ele estava vindo e para onde ele estava indo. Ele estava indo do campo para Jerusalém. Que campo é esse? Provavelmente é o mesmo campo aonde Judas se enforcou. Era um campo que tinha do lado de fora da cidade. Agora, o que um homem vindo de Cirene, norte da África, ia estar fazendo em Jerusalém 8 horas da manhã numa sexta-feira de Páscoa? O que aquele homem estava fazendo lá? Aquele homem era negro, a etnia dele, oriundo de Cirene. O que aquele homem estava fazendo em Jerusalém 8 horas da manhã na Páscoa, numa festa judaica? Aí a gente vai lá para o apedrejamento de Estevão, em Atos capítulos 6 e 7. Diz que no apedrejamento de Estevão haviam homens da sinagoga de Cirene. Ou seja, na terra de Simão tinha judeu convertido. O que aquele homem estava fazendo em Jerusalém na Páscoa, 8 horas da manhã? Porque eu acredito, ele estava indo participar do culto da Páscoa, porque ele era judeu convertido e saiu lá de Cirene para sacrificar na Páscoa em Jerusalém naquele ano. Jesus está saindo de Jerusalém para o Gólgota. Simão está saindo do campo e entrando em Jerusalém. Eles se encontraram no meio do caminho. Como é que funcionava o culto na Páscoa? Eu vou te explicar, não que você não saiba, só vou te relembrar. Às 9 da manhã, na terceira hora do dia, o sumo sacerdote matava o cordeiro no átrio, no altar do holocausto. Ele sacrificava o cordeiro e o povo se reunia, os homens na verdade se reuniam no átrio em volta do altar. Quando o sacerdote sacrificava o cordeiro, ele derramava o sangue no altar, de posse de uma esponja chamada hisopo, aquela mesma que foi usada, o mesmo material que foi usado para passar o sangue no umbral da porta no Êxodo.
Pegava-se o hisopo, embebedava no sangue do cordeiro e espargia o sangue do cordeiro em cima dos homens. Todos os homens iam de veste branca e ficavam em volta do altar. Aí o sacerdote às 9 da manhã matava o cordeiro da Páscoa, espargia o sangue em cima dos homens, e quem voltava para casa com a gota do sangue do cordeiro voltava todo alegre. É por isso que chegava mais cedo para ficar em volta do altar. Na revelação do Apocalipse, João, o evangelista, ele vai ver uma multidão subindo de vestes brancas salpicadas de sangue. E ele pergunta para o anjo: quem são estes que estão subindo com as vestes salpicadas de sangue? Aí o anjo diz para ele: esses são os bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Deus está dando uma revelação para João, usando uma linguagem que ele entende. João é hebreu, então o anjo está dizendo para ele: olha, do mesmo jeito que o sangue do cordeiro da Páscoa purificava os judeus, o sangue de Jesus purificou a minha igreja. Então provavelmente Simão estava com a roupa dele branquinha indo para o culto. Por que ele está indo às 8? Porque quanto mais cedo ele chegar, mais perto do altar ele fica, e quanto mais perto do altar, mais sangue recebe. Aí Simão está indo com a roupa dele branquinho, indo cedo para o culto, igual o crente da Batista Ágape, só chega cedo no culto. Quando Simão está entrando em Jerusalém, o soldado romano olha para ele e diz: você ajuda esse homem a carregar a cruz. Ele olha para Jesus, Jesus está com uma placa pendurada no peito, aquela placa que foi pregada no alto da cruz. Quem era condenado tinha que levar a condenação no peito. Quem era assassino, quem era ladrão, levava uma placa dizendo: está sendo morto porque é ladrão, está sendo crucificado porque é assaltante, porque é estuprador. Como Jesus não tinha nenhuma dessas condenações, Pilatos mandou escrever em grego, latim e aramaico: ele é rei dos judeus. Então Jesus está carregando a cruz, todo ensanguentado, com a placa no peito, em grego, latim, aramaico: rei dos judeus. O soldado diz: ei, você ajuda esse homem a carregar a cruz. Agora imagina Simão dizendo: meu Deus, eu estou indo para o culto. O soldado diz: carrega. Aí Simão tem que botar a cruz nos ombros junto de Jesus e ajudar Jesus a carregar a cruz. Agora imagina Simão com a roupa branquinha dele encostando em Jesus, com a roupa toda ensanguentada. E Simão pensando assim: poxa, esses caras acabaram com o meu culto, que eu tinha que chegar com a roupa branca para receber sangue do cordeiro. Deus olhando do céu pensando: não, Simão, agora que seu culto está começando. Simão, o sangue do cordeiro que você ganha lá no templo, todo ano tem que voltar para receber. Agora o sangue desse homem, uma vez que você tem contato com ele, a sua vida muda imediatamente. Quem sabe tem gente que veio aqui essa noite igual Simão: eu quero só uma gota. Deus está dizendo: não, você não vai ser só uma gota, você vai sair daqui lavado e remido e banhado no sangue de Jesus. Quem está comigo nessa palavra, irmão, ergue a sua mão e por alguns segundos adore o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. Levaram Jesus e às 9 da manhã ergueram Jesus na cruz do meio. A cruz do meio, ela era mais alta que as outras, ela era maior, mais alta no caso. Por quê? Porque a cruz do meio era reservada para o criminoso de maior periculosidade. Você leu comigo o Evangelho de Lucas: pregaram Jesus na cruz do meio, na direita um malfeitor, na esquerda outro. Às 9 da manhã, quando Jesus foi pregado na cruz do meio, cumpriu-se a profecia de Isaías 53:12. Na sua morte, ele seria contado entre os malfeitores. Jesus está crucificado na cruz do meio. Agora olha que interessante: Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia, às 9 da manhã. E era o mesmo horário que o sumo sacerdote matava o cordeiro no átrio. Então, enquanto tem um cordeiro sendo sacrificado no átrio do templo, tem um cordeiro sendo crucificado no alto do Calvário. Aconteceram 2 cultos simultâneos em Jerusalém aquele ano. Aconteceu um culto no átrio e um culto no Calvário.
E eu preguei essa mensagem antes do Anderson Freire fazer a música, tá? Culto no Calvário. Inclusive preguei essa mensagem no dia que ele lançou essa música. Foi algo muito interessante. Eu sem ouvi-lo e ele sem me ouvir, ele compôs uma canção exatamente assim e eu preguei uma mensagem exatamente assim. Culto no Calvário. Enquanto um cordeiro está morrendo lá no átrio do templo, o cordeiro que tira o pecado do mundo está morrendo no alto do Calvário. 2 cultos aconteceram, só que aquele ano a atenção de Deus não estava voltada para o culto do templo, estava voltada para o culto do Calvário. Quando Jesus foi crucificado no meio dos ladrões, Lucas 23 e 33, no verso 34 diz que mesmo Jesus crucificado, ele olha para quem está fazendo aquilo e faz uma oração a Deus. Ele diz assim: Pai, a partir do verso número 34 em diante, ele vai dizer, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como eu disse ontem aqui, irmãos, porque o foco da mensagem é esse: é Jesus no jardim, Jesus no Calvário e Jesus no sepulcro. O jardim é a humilhação secreta. O jardim é onde você sofre, pouca gente vê ou ninguém vê. Mas no Calvário é quando você sofre e todo mundo vê. É quando os vizinhos ficam sabendo da luta que você está atravessando. É quando a família toda fica sabendo da luta que você está atravessando. É quando os colegas de trabalho sabem da luta que você está atravessando. É quando não tem jeito de esconder a humilhação e a vergonha. Só que Jesus, nesse momento de humilhação, exposição pública e vergonha, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui está o segredo de triunfar no Calvário. Qual é? Saber liberar perdão. É você entender que o momento que você está passando, você não está ali porque Pilatos condenou, você não está ali porque um soldado te pregou, você está ali porque existe um propósito. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Efésios capítulo 6. A nossa luta é contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, um dos segredos para triunfar na cruz é saber liberar perdão. Quem sabe nesse momento de maior vergonha e humilhação que você tem passado, Deus está permitindo porque você precisa liberar perdão para algumas pessoas. Vocês estão comigo ou eu fiquei sozinho agora? Jesus vira para quem está acusando ele e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí o verso 34 diz que eles vão repartir as vestes de Jesus e vão lançar sorte. Cumpriu-se o Salmo 22, verso 18, quando diz que eles lançariam sorte pelas suas vestes. E o povo estava olhando, verso 35 de Lucas 23. Também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Quem são esses príncipes que zombavam de Jesus aqui? Escute isso, já estou caminhando para o final. Quem são esses príncipes que zombavam de Jesus? Lembra de Lucas 8, a partir do verso 40? Jairo, príncipe da sinagoga, pediu um milagre a Jesus. Quem são esses príncipes aqui? Autoridades religiosas, homens que comandavam sinagogas. Se fosse hoje, seriam pastores religiosos, que olhavam ao pé da cruz e diziam: é impossível um filho de Deus sofrer na cruz. Se tu és o filho de Deus, se salva. Aí sabe o que acontece? Os soldados vão zombar dele, você leu comigo. No verso 37, depois de oferecer vinagre a Jesus, eles vão dizer: olha, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aí depois um dos ladrões vai dizer para ele: se tu és o filho de Deus, se salva e salva a gente também. Escute isso aqui, 3 vezes na cruz Jesus ouviu isso: se você é filho de Deus, sai daí. Se você é filho de Deus, se salva. Por quê? Porque na mente deles é impossível um filho de Deus sofrer na cruz. Sabe qual o erro desses homens? É porque eles pensam que para ser filho de Deus a gente tem que ser livre da cruz. Só que evangelho não é ser livre da cruz. Evangelho é triunfar na cruz.
Desculpa, irmão, eu estou pregando na minha igreja. Vocês sabem, eu sou membro dessa igreja, eu amo essa igreja, então eu preciso falar isso aqui. Eu há quase 12 anos viajo esse Brasil e sabe o que é que eu tenho visto? Um evangelho de autoajuda sendo pregado, onde Deus tem que fazer tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Mas evangelho é cruz. Se alguém te apresentou um evangelho sem cruz, mentiram para você. Porque evangelho não é ausência de sofrimento. Evangelho é ter a certeza de triunfar diante do sofrimento. Evangelho não é ser livre da cruz. Evangelho é triunfar na cruz. Você me ajuda aí, irmão? Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Libera essa palavra aí para alguém. Diga assim, ó, não fuja da cruz. Diga aí, não fuja da cruz. Todos nós temos a nossa cruz. Foi Jesus quem disse, quer vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Tem dia que o nosso propósito vai nos expor. Tem dia que o seu propósito vai trazer dores. Tem dia que o seu propósito vai trazer momentos de humilhação e de vergonha, mas fique tranquilo, é só um momento. É só um momento, aleluia. Pastor Wallace, Deus está respondendo a oração de gente aqui. Eu estou sentindo uma comunhão muito doce com o Espírito Santo aqui. Gente que estava dizendo, Deus, eu não estou aguentando mais. Tem gente perguntando, se eu sou filho teu, por que eu estou sofrendo essa humilhação e essa afronta? E Deus está dizendo, faz parte do propósito. Faz parte do propósito. 3 vezes Jesus ouve isso, se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus, se salva-se a si mesmo, se tu és o escolhido. Se depois você quiser ter um parecer do Calvário no Antigo Testamento, leia o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Apresentaram vinagre para Jesus no verso 36, eu falei sobre isso aqui ontem. No Salmo 69, no verso 21, estava escrito que ofereceriam vinagre para ele. Escreve em 3 línguas, Lucas 23, 38, escreveram em grego, romano, ou seja, latim e hebraico. Eram as 3 línguas mais usadas da época. O latim era a língua dos ricos, dos romanos, dos poderosos. O grego era a língua imposta pelo Império Romano, que eles dominaram o Império Grego e implantaram a língua de Alexandre o Grande, porque uma das maneiras de se dominar é você implantar a sua cultura. É por isso que os Estados Unidos é uma potência, porque em qualquer lugar do mundo o povo quer falar inglês. Naquele tempo era o grego, e estava escrito em hebraico, alguns vão dizer que era aramaico, que era a língua dos pobres. Então as 3 esferas sociais, nas 3 línguas que se eram faladas e escritas naquela época, estava escrito o rei dos judeus. Ou seja, não tem como quem passou pela cruz dizer que não sabia que ele era rei. De repente, para nós encerrarmos aqui, um dos ladrões, eu tenho até uma mensagem que eu falo melhor sobre isso. Um dos malfeitores vira para Jesus e diz assim, ei, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. De repente o outro ladrão toma a palavra, vira para esse primeiro ladrão e diz assim, ei, nem na hora da morte você consegue temer a Deus? Nem estando na mesma condenação que esse homem você consegue temer a Deus? Aí esse homem diz uma frase que mexeu muito comigo, irmãos. Esse homem virou para o primeiro ladrão, o segundo ladrão virou para o primeiro ladrão e disse assim, nós estamos aqui, na verdade, com justiça, porque os nossos feitos mereceram, mas esse homem nenhum mal fez. Aí ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O primeiro ladrão disse, se tu és o filho de Deus, se salva e salva a mim também. Jesus não respondeu esse homem. Mas quando o outro disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus veio para ele e diz assim, ainda hoje, ou hoje, algumas versões como a minha, hoje, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase meio-dia quando Jesus disse isso. Me permita só aplicar aqui rapidinho o diálogo desses 2 ladrões, o diálogo do segundo ladrão com Jesus e a resposta de Jesus para esse segundo ladrão, que a história vai dar o nome de Dimas ou Demas, mas não vem ao caso agora o nome dele, não importa, não tem muita importância saber o nome dele.
importante é o que ele fala e o que Jesus diz para ele. Nesse diálogo existem algumas lições que eu quero extrair com vocês aqui, rapidinho, para nós encerrarmos. O primeiro ladrão vira para Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, se salva, e depois nos salva. O que esse homem está falando para Jesus? Esse homem está dizendo o seguinte: ei, me ajuda a me livrar dessa cruz. Se salva e depois me salva. Eu vou usar um carioquês aqui, vou usar um português bem comum. Aquele ladrão está usando um vai que cola. Ele vira para Jesus e diz: olha, se você é filho de Deus, eu não acredito, mas também não desacredito. Se você é filho de Deus, se salva e depois me salva. Desce dessa cruz aí, usa o seu poder. Depois que você descer dela, me tira da minha. A gente sai correndo aqui, duvido que esses guardas pegam a gente. Aquele homem está querendo ser livre da cruz. Só que a cruz é o propósito. O segundo ladrão não quer fugir da cruz. O segundo ladrão diz: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram. E é essa frase do segundo ladrão que mexe comigo. Ele está dizendo o seguinte: eu estou na cruz porque eu decidi ser ladrão um dia. Ele está dizendo o seguinte: a cruz é o resultado de uma escolha que eu fiz. Mas esse homem não. Eu fui ladrão a vida inteira e agora a cruz é o resultado disso. Esse homem está aqui porque ele escolheu, mesmo sem pecado, estar aqui para salvar esse povo. Ele não merecia, nós merecemos. Sabe qual é o problema, irmão? Que tem dia que a gente se parece mais com o primeiro ladrão do que com o segundo. Porque ele está ali por consequência da decisão dele, da escolha dele, do estilo de vida que ele levou. Só que ele quer que Jesus livre ele daquela cruz. Sabe como é que nós somos? Nós somos igual a esse ladrão. Tomamos decisões erradas na vida e depois queremos que Deus nos livre das consequências. Existe uma frase que ela não é minha, também não sei de quem é, mas ela é muito interessante. Decisões decidem destinos. O segundo ladrão diz: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram. Tem coisa que você está passando hoje simplesmente por atitudes que você tomou no passado. Gálatas capítulo 6, verso 7. Existe um princípio imutável no reino de Deus. Qual é? Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Então deixa eu te dar uma notícia que de repente não vai ser tão boa para você ouvir, mas vai fazer bem para você. Qual é? Não está gostando do que está colhendo, mude imediatamente o que você está plantando. Quantos problemas eu entrei neles, não foi por causa nem de Deus, nem por causa do diabo. Foram decisões erradas que eu tomei na minha vida. Sabe como é que nós somos? Nós somos assim. Se tem alguma coisa dando errado na minha vida, ou é Deus que está me provando, ou é o diabo que está me tentando. Tem coisa que nem é Deus te provando, nem o diabo te tentando. É decisão errada que você tomou. Está falando. Vou te dar um exemplo prático, que eu gosto de mensagem prática. Embora não pareça, eu gosto. Tem gente que está toda endividada hoje. Mas se você voltar algum tempo no passado, o gerente do banco ligou para ele e falou assim: eu tenho um cartão aqui que é 4 vezes maior que seu salário. Você quer? Ele falou: agora, manda. Você passou em frente à loja de carros e o vendedor conseguiu te engabelar. E você comprou um carro que a prestação dele compromete 70% do seu salário. E agora a culpa é do devorador? Não, é sua. Quando você foi fazer sociedade com essa pessoa, todo mundo te avisou: esse cara dá nó em pingo de éter dentro de uma garrafa. Cuidado. Aí você tomou uma pernada, agora a culpa é do diabo, a culpa é de Deus? Você sabe que se você se levantar contra uma autoridade espiritual, a Bíblia é muito clara, não toqueis nos meus ungidos. Você sabe que se você se levantar contra uma autoridade espiritual, você põe sua vida espiritual em risco. Mas é você quem sabe. A Bíblia é muito clara: honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Mas é você quem escolhe. Deus nos deu um poder chamado livre-arbítrio. Você toma suas decisões, depois segura as consequências. Você sabe que se você andar em alta velocidade com seu carro sem cinto de segurança e acontecer um acidente, você corre o risco de morrer, mas é você quem sabe. Você sabe que nicotina gera câncer de pulmão, mas é você quem sabe.
Você sabe que álcool gera cirrose, mas é você quem sabe se vai continuar bebendo ou vai parar. Você sabe que droga vicia, então você escolhe cheirar a primeira vez ou não. Esse é o problema. Tomamos decisões erradas e queremos que Deus conserte os nossos erros. Decisões decidem destinos. Não estou dizendo que Deus não pode reverter, por favor, irmão, entenda bem. Não estou dizendo que Deus não pode fazer, Deus pode, Ele tem poder para tudo. Mas se Ele não quiser te livrar, isso aí é consequência da decisão que um dia você tomou. Então pensa bem nas decisões que você tem tomado da sua vida. Eu não quero que esse irmão vá para casa jantar com raiva de mim hoje. Então libera uma palavra para ele, diga assim, pensa bem, hein? Você não falou, irmão, fala para ele, diga assim, pensa bem, hein? Será que amanhã vai ter alguém aqui? Se tu és o filho de Deus, se livra daí, depois me livra. Mas aí vem o segundo ladrão e diz assim, não, nós estamos aqui, eu sei por que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa da decisão que eu tomei em ser ladrão um dia. Então a cruz é consequência da minha decisão. Mas ele vira para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que esse cara está dizendo para Jesus? O que eu fiz no passado me conduziu até aqui, mas o que eu vou fazer agora pode me conduzir a outro lugar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele cara está dizendo, eu não consigo mudar o meu passado, não dá para voltar lá e mudar o que eu fiz, então eu tenho que segurar a consequência. Mas dá para mudar o meu futuro se eu tomar uma atitude no presente. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Posso liberar uma palavra? Ainda dá tempo de mudar o rumo da história. Ainda dá tempo de mudar o rumo da história. Só quem acredita que ainda dá tempo de mudar a história, ergue a mão aí e por 30 segundos só faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Ainda dá tempo de mudar o rumo da história. O que eu vou dizer aqui, você já me ouviu dizer em outra mensagem, mas a repetição ela é pedagógica, então não custa nada repetir. Vou dizer só isso aqui e vou orar por você. E amanhã eu falo do que aconteceu quando Jesus saiu da cruz e foi para o sepulcro, para a gente poder encerrar. Obrigado, mestre. Quando o ladrão vira para Jesus, diz assim, quando ele vira para o primeiro ladrão e diz assim, nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram. Depois ele vira para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Depois Jesus vira para ele e diz assim, hoje estarás comigo no paraíso. Nesse diálogo existem 3 tempos. Quantos tempos eu disse? 3. O primeiro tempo que existe nesse diálogo é o passado. Porque o ladrão vira para Jesus, o segundo ladrão vira para o primeiro e diz assim, estamos aqui porque os nossos feitos mereceram. Ele está voltando no passado para lembrar o que ele fez para resultar no fracasso do presente. Nós somos assim. Tem dia que para justificar o nosso presente a gente volta no passado. Estou assim por causa disso, estou assim por causa daquilo, estou assim porque fiz isso, estou assim porque não fiz aquilo, estou assim porque ninguém me ajudou, estou assim por causa disso. Nós vivemos voltando no passado para justificar o nosso presente. Nós somos assim. Numa outra mensagem que eu preguei aqui sobre Salomão, eu disse o que eu vou dizer agora. Existem 2 sentimentos que são muito parecidos. Por quê? Porque os 2 nos levam ao passado. A diferença está no resultado de cada um. Que sentimentos são esses? Saudade e nostalgia. Saudade é a lembrança que faz bem, nostalgia é a lembrança que faz mal. Não custa nada te relembrar de novo que nostalgia vem do latim nostos, algia. Nostos novamente, algia dor. Nostalgia é sentir a dor novamente. Essa palavra foi inventada quando um médico alemão começou a estudar pessoas que foram amputadas na guerra. Pessoas que perderam partes do corpo, ainda tinham sensações nessas partes do corpo. O cara perdeu o braço, mas ainda sente a mão formigar. Perdeu a perna, mas ainda sente cócegas no dedão do pé.
Aí o médico deu um nome, nostalgia, sentir a dor novamente. Só que é sentir a dor por algo que já foi arrancado. Então voltar no passado para lembrar o que te fez mal e está te fazendo sofrer, não é saudade, é nostalgia, é sofrer por algo que já foi arrancado da sua vida, do passado. Aí tem gente vivendo de nostalgia, achando que está sentindo saudade. O relacionamento, o namoro, o noivado terminou há 2 anos, mas você ainda carrega uma foto da pessoa na carteira. O parente morreu, mas você mantém o guarda-roupa com as mesmas roupas e ainda vai lá cheirar. Isso é nostalgia. É lembrança que faz mal. É coisa que te faz sofrer. Gente que teve decepção amorosa e não consegue amar mais ninguém, porque vive lembrando do que viveu no passado. Gente que não consegue se firmar na igreja. Por quê? Porque vive lembrando de problemas que teve na igreja no passado. Isso não é saudade, é nostalgia. É você usar o passado para justificar o seu presente. A Bíblia nunca te mandou sentir nostalgia, mas sempre te incentivou a sentir saudade. Quando a conversa é nostalgia, Paulo disse, eu esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Sabe o que Paulo está dizendo? Me faz mal lembrar que eu persegui crente. Me faz mal lembrar que eu ajudei no apedrejamento de Estevão. Me faz mal lembrar o homem ruim que eu fui no passado. Então esqueço isso e prossigo para o alvo. Mas quando a conversa é saudade, Jeremias escreveu nas Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá. Isso é saudade, é lembrar de algo que fez bem no passado e pode fazer bem no presente. Vou liberar a palavra. Deus vai enterrar toda nostalgia e vai ressuscitar saudade no seu coração. Toda lembrança que te faz sofrer no presente vai ficar no Calvário. A primeira conversa é no passado. Só que o cara vira para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O cara é extremista. Ele sai do passado e vai direto para outro tempo. Que tempo é esse? O futuro. Que ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares. Está no futuro o verbo. Tem uma versão, algumas versões bíblicas, que ao invés de dizer lembra-te de mim quando entrares no teu reino, está dizendo assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E essa é mais próxima do original: quando vieres no teu reino. Porque o ladrão está dizendo: eu acredito que o Senhor é rei, então quando o Senhor voltar, depois do milênio, que o Senhor estabelecer seu reino aqui na terra, o Senhor lembra de mim. Então o cara está dizendo o seguinte: eu errei no passado, eu acredito na mudança, mas só no futuro, daqui a 1000 anos, quando o Senhor voltar. Depois que o Senhor arrebatar a igreja, que o Senhor voltar, estabelecer seu reino aqui na terra, aí o Senhor lembra de mim. Então o cara é extremista, ele errou no passado, acredita na mudança, mas só no futuro. Tem gente que é assim: olha, eu errei no passado, mas ano que vem, em 2018 ninguém me segura, pastor Wallace. Em 2018 eu vou tirar minha carteira de motorista. Em 2018 eu vou terminar minha faculdade. Em 2018 eu vou ser o melhor ofertante dessa igreja, o maior dizimista. Em 2018 aí eu vou casar. Em 2018 vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida. Nós somos assim. Jogamos tudo na conta do futuro. Você quer ver uma época que eu gosto demais na igreja? Virada de ano, eu acho maneiro, eu me amarro. Eu passo o culto todo rindo. Porque eu vejo o povo tudo de roupinha branca. Aí 11h59, começa a olhar para o relógio. 10, vai virar. 9, agora vira. 8, vai virar o ano aí, vai virar tudo na minha vida. 7, agora sim. Agora esse ano vai ser o melhor da minha vida. 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto. Virou o ano. Só que a atitude é a mesma. O cara disse assim: ano que vem eu emagreço, mas sai do culto da virada, vai para casa e enche a cara de rabanada e panetone. Toma toda a Coca-Cola que tem na geladeira e diz: mas esse ano eu vou emagrecer. Mas começou o ano comendo coisa que engorda. Nós somos assim, irmão. Alguém percebeu que eu estou um pouquinho mais magro? Alguém percebeu? Foram 9 quilos que eu emagreci já. Sabe quando que eu comecei minha dieta e comecei a mudar meu hábito? Dia 26 de dezembro. Minha esposa está aqui. A pessoa mais difícil de pegar perto dela é minha esposa. Porque ela conhece minha vida, então não posso mentir. Além do Espírito Santo que mora em mim, tem ela. Tem minha consciência interna e minha consciência externa, que é ela. 26 de dezembro. Eu tinha um paletó só que estava abotoando em mim. Falei: parou, acabou. Geladeira lotada de coisa boa. Pudim, meu Deus. Eu amo panetone, irmão.
Quer me dar um presente? Me dá um panetone, eu amo. Mas eu olhei e falei, de hoje em diante eu estou em dieta. Fui para a academia no dia 26 de dezembro e paguei a matrícula e estou até hoje. Hoje, 5 horas da tarde, eu estava na academia aqui na rua de baixo, correndo 5 quilômetros, suando pra caramba. Que eu vou ter uma meta, vou emagrecer, vou chegar aos 85, já estou com 90. Só que nós temos mania de botar tudo na conta do futuro. Aí tem gente que de repente está me ouvindo aqui dizendo, não, olha, hoje não, segunda-feira. Mas ó, semana que vem, semana que vem. A gente bota tudo na conta do futuro. Resultado, ou a gente vive no passado, ou vive no futuro. Só que tem um terceiro tempo nessa conversa. Porque o ladrão começou e falou assim, estamos aqui porque os nossos feitos mereceram, passado. Virou para Jesus e diz, eu até acredito na mudança, então lembra de mim quando vieres do teu reino. Futuro. Jesus vira para ele e diz assim, a mudança não vai ser nem no passado, nem no futuro. Sabe quando eu mudo a sua história? Hoje. Vou usar uma frase aqui que também não é minha, não lembro de quem é, mas não é minha. O que é meu, o que não é meu não é. O ontem está na sepultura, o amanhã está no ventre sendo gerado. Sabe qual o tempo que você tem para fazer alguma coisa? Hoje. Se é para amar, ama hoje. Se é para perdoar, perdoa hoje. Se veio cultuar, cultua hoje. Se é para dar glória a Deus, dá glória a Deus hoje. Se é para dar aleluia, não leva o aleluia para casa para o próximo culto, entrega o aleluia hoje. Se veio ofertar, oferta hoje. Se tem que fazer alguma coisa, faz hoje. O tempo que Deus te deu é hoje. Então comece a mudar a sua história hoje. Chegue em casa hoje com atitude diferente. Comece hoje alguma coisa que vai mudar o seu futuro. Calvário é quando a gente descobre que tem que fazer alguma coisa hoje. Me ajuda a pregar aí. Última vez que eu te incomodo. Libera essa palavra para uns 4 ou 5 agora. Fala, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. E só quem está disposto a tomar alguma atitude hoje, me ajuda a adorar a Deus aí, aleluia. Porque é hoje que a história começa a mudar, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje. Eu declaro que hoje você sai daqui diferente. Eu declaro que hoje coisas começam a mudar na sua vida. Eu declaro que hoje páginas começam a virar. Hoje sentimentos começam a mudar. Hoje você sai daqui renovado. O tempo que Deus tem para você hoje. É hoje. Você pode ficar de pé, por favor? É hoje. É hoje. Enquanto eu estou pregando aqui, eu sei que você está pensando aí em coisas que você pode fazer. Eu sei que você está aí pensando em coisas que você pode fazer. Nos ajuda a direcionar as nossas vidas. Senhor, nos ajuda a entender o que é que nós podemos fazer hoje. O que é que o seu filho, o que é que a sua filha, o que é que eu, o que é que nós, obreiros, que estamos aqui no altar, o que nós podemos fazer hoje para somar com o propósito que o Senhor tem na nossa vida? Será que nós podemos falar com alguém? Então nos direciona para falar com essa pessoa. Será que nós podemos abraçar alguém? Será que nós podemos tomar uma atitude? Nos ajuda, Espírito Santo, a entender o que é que nós temos que fazer hoje. De repente é um marido que tem que tomar uma atitude com a mulher hoje. É uma esposa que tem que tomar uma decisão hoje. É um jovem que tem que mudar um pensamento hoje. É alguém que tem que cumprir um voto que fez há tempo hoje. Ah, Senhor, nos ajuda. Porque nós acreditamos que mudanças que tomamos hoje podem mudar o nosso amanhã.
Então quero declarar, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, essa palavra, ela é profética. E ela se vestirá como uma luva na vida de alguns aqui. E pela fé eu já estou vendo gente mudando o curso da história da vida dele hoje. Gente que vai testemunhar daqui a alguns dias o que ele fez a partir de hoje, que mudou a história. O problema, Pai, é que nós pensamos que Calvário é só lugar de derrota, é lugar de exposição. Não, Calvário é lugar de decisão. E nós decidimos mudar hoje. Aleluia. Espírito Santo, renova a força desse homem, dessa mulher. Espírito Santo, Tu estás aqui, nós sentimos a Tua presença. Espírito Santo, o Senhor está ministrando agora ao coração dele, ao coração dela, a atitude que ele tem que tomar e que ela tem que tomar hoje. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu concordo com essa palavra. É hoje. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Só se você puder, para a gente fechar com chave de ouro, abrace pelo menos uns 3 ou 4 irmãos aí e diga: é hoje, é hoje, é hoje. Vamos terminar esse culto adorando a Deus. Carregando a minha dor. Adore a Deus aí, só para o culto encerrar gostoso. Se expôs por mim. Pode chorar, adore a Deus. Se entregou em meu lugar. Cante, cante, cante. Me deu uma nova chance. Deus está nesse lugar, querido. Vou recomeçar. Vamos recomeçar. Deixa na cruz. Eu vou deixar na cruz. Fale isso pra Deus. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Cante, cante, cante. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Só você e Deus, só você e Deus. Fale com Deus, adore a Deus. Sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cante. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor, tem poder pra curar as dores. Para encerrar, cante. Tudo que passou, Tudo que ficou para trás. eu corro pra você, Corro para você. o seu amor me chama. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Muito bom.